Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 45. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Olha, estou muito feliz nessa noite. Quero agradecer primeiro o Senhor pelo privilégio e agradecer os meus pastores, né? Porque hoje eu estou mais feliz do que de costume, porque eu estou trazendo essa palavra com a minha flecha, a minha herança, a minha filha. Você pode aplaudir o Senhor por esse milagre? Oh, Jesus, que maravilha! Que privilégio é o meu de hoje pregar a palavra do Senhor com a minha herança. E eu quero já começar a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos. Os teus filhos serão do altar do Senhor, serão pregadores, serão ministros da palavra do Senhor. Eu quero profetizar também sobre a tua casa, que você viva também esse tempo. Eu quero que muitos irmãos aqui tenham oportunidade, que eu estou tendo hoje, de trazer seus filhos para estar aqui, ó, falando do Evangelho, falando do nosso Deus que é vivo e poderoso. Então abra sua Bíblia nessa noite, para não perdermos muito tempo. Em Gênesis 45, capítulo 4. Tem algum sonhador aqui nessa igreja, nessa noite? Tem algum improvável do Senhor aqui nessa noite? Então é para você essa palavra. Fica atento àquilo que Deus tem para falar contigo. Diz assim, o título diz: José revela a verdade. Gênesis 45, 4, diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite. Bom, nós vamos falar hoje sobre a vida desse moço chamado José, que é filho de Jacó e de Raquel. Jacó amava tanto o seu filho porque ele foi gerado e nascido na sua velhice. E essa história começa a ser contada em Gênesis 37. Que vai dizer que Jacó amava mais a José por ser filho da sua velhice. E José, por ser um filho muito amado, José era aquele filho obediente, que estava sempre perto do seu pai, um jovem cheio de sonhos. E ele tinha uma virtude diferente dos outros filhos, porque ele não era só um jovem sonhador. Deus deu para José também o poder de discernir sonhos. E o que mais me chama a atenção nessa parte é o posicionamento de Jacó. Jacó mostrava um favoritismo a José, a todos os outros filhos. E se de repente ele tivesse mais sabedoria em não demonstrar tanto favoritismo a José, será que a história de José precisaria de tanto sofrimento assim? Será que ele precisaria passar por tantos anos de sofrimento se Jacó tivesse a sabedoria de não demonstrar tanto favoritismo apenas a um filho e deixar os outros de lado? E logo depois a Bíblia vai contar que Jacó fez uma túnica. Em algumas versões vai dizer que era uma túnica de manga comprida, outras versões vai dizer que era colorida. E tem muitas pessoas querendo a túnica do filho especial, mas poucas pessoas estão preparadas para carregar o peso que essa túnica traz. Será que você está preparado para ser caluniado, para ser perseguido, para sofrer anos e anos esperando a promessa acontecer e nada acontecer? Meu Deus! Será que você está preparado para sofrer, olhar ao redor e não ver saída, mas continuar crendo, confiando que o Senhor ainda é o Deus da sua vida?
Então foi assim que começou a história de José. Por ser tão amado e obediente à palavra de Deus e aos mandamentos a qual o seu pai, Jacó, que depois se chama Israel, porque o próprio Deus muda o nome dele, ele era invejado pela sua própria família. E quantos de nós que estamos aqui nessa noite, só por tomarmos decisões e atitudes, não de compartilhar em pecados e sentar em mesas, somos às vezes invejados dentro da nossa casa? Quantos de nós escutamos: mas você é tão santinho, mas você tem um jeito de falar diferente? E eu acredito que na vida de José também foi assim. Porque ele não se assentava na mesa dos escarnecedores ou no momento que os irmãos faziam tudo ao contrário. Ele era taxado como o bonzinho, o santinho, e por isso começou a ser gerado uma grande inveja dentro do coração dos irmãos. Ainda mais depois que o pai deu aquela túnica. E com consequência disso, os irmãos ficaram muito aborrecidos, porque José começou a contar os sonhos que Deus mostrava para ele. E os sonhos de José, sempre, quando Deus mostrava para ele, era sempre uma forma de exaltá-lo na sua própria família. Deus mostrou que o feixe de José ficaria de pé, enquanto os feixes dos seus irmãos estariam prostrados diante do feixe de José. Sempre os sonhos de José era representando uma forma de exaltá-lo perante a sua casa. E isso trouxe uma raiva muito grande, uma inveja no coração dos irmãos de José. E por conta dessa raiva, dessa túnica, do posicionamento de José, gerou um pensamento de morte na vida daquela família. Eles pensaram em matar José. E um belo dia, o seu pai Israel manda José ir de encontro aos seus irmãos que estavam apacentando as ovelhas, e manda ele lá e fala para ele: meu filho José, vai lá ver como é que estão os seus irmãos, como anda, como que anda, como que eles estão fazendo, se eles estão fazendo algo de errado, se eles estão mantendo a palavra deles em cuidado todo o nosso rebanho. E quando José se aproxima, eles começam a ter pensamentos de morte sobre a vida de José. E começaram a tentar programar a morte de José. Eles queriam matar. Por quê? Porque José trazia tanta raiva, tanta ira, tanta inveja, que só acabando com a vida dele, que eles teriam paz. E quantas vezes nós estamos aqui hoje dentro da nossa igreja, buscando a face do Senhor, e tem pessoas que têm raiva do teu jeito de falar, tem raiva do teu jeito de orar, tem raiva da maneira que você se prostra diante do Senhor, não aceita da forma como você é usado. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite: continue firme no Senhor, buscando aquilo que Deus preparou para você. Porque podem até ter raiva do teu jeito, podem até achar que fazem melhor do que você, podem até tirar a túnica de honra que o seu pai te deu, mas tem algo que Deus derramou sobre a tua vida que ninguém pode tirar, que é a unção que é vinda do trono de Deus. O Senhor manda dizer aqui nessa noite para quem está querendo receber: podem até ficar com a sua túnica, podem tentar manchar o teu nome, mas a unção dele permanecerá naqueles que são fiéis, aqueles que continuam obedecendo a tua palavra. Ainda que soframos todos nós, mas se você permanecer fiel ao Senhor, ele continuará contigo em tudo que você fizer. E foi assim que cavaram uma cova, fizeram uma cisterna e lançaram José. Podem até tentar apagar o teu nome, te colocar em lugares improváveis, mas ainda assim o Senhor estará com você. Podem te lançar na prisão, tentar esquecer o teu nome, apagar o teu nome. Olha, o Senhor tem um tempo de honra para você. Passe pelo teu momento do Egito, de deserto, glorificando e crendo que Deus tem um tempo de honra para você. E foi assim que fizeram com José, o seu próprio irmão, a sua própria família. Aqueles que eram para abraçar, para acolher, agora
tentaram matá-lo, mas um dos irmãos falaram: não vamos manchar nossa mão com o sangue do nosso irmão. Vamos lançar ele nessa cisterna. Mas Deus tem algo sempre preparado, um escape, um livramento. Sabe o que Deus me fala aqui nessa noite? Que existem situações na nossa vida que é necessário que Deus venha nos tirar do conforto, porque existe um propósito para cada dor e sofrimento. Será que você está entendendo que Deus está falando contigo nessa noite? Sabe por que a porta fechou? Sabe por que aqueles que mais te amavam hoje não amam mais você? Porque existe um propósito de Deus para tirar você de lugares. E esse propósito é para te lançar naquilo que Deus já projetou. Olha só como que começa essa história. José agora é vendido como escravo, em busca, indo para o Egito, com a caravana dos ismaelitas. Chegando no Egito, logo, ele vai para a casa de Potifar, e Potifar vira o seu dono, né? E ele confia a José tudo que ele administra, tudo, menos a sua mulher. E José era um homem cheio de virtudes, era um homem temente a Deus, era um homem que não deixou a sua humildade se perder, mesmo em tempos difíceis. E José, chegando um belo dia, entrou despreparado na casa de Potifar e começou a ser assediado pela mulher de Potifar. Mas ele muito me lembra Daniel, que procuravam e não achavam nada para falar de Daniel. Assim, eu consigo lembrar também de José. Era um homem que fugia da aparência do mal. Então você que hoje sabe que tem lugares que você não deve entrar, que tem coisas que você não deve olhar, que tem coisas que você não deve nem pensar, fuja da aparência do mal, porque você bem sabe o que é bom e o que é ruim perante a Bíblia. Você sabe, parece que é inocente, esse errinho é bobo. Irmão, tu sabe que é pecado. Então fuja da aparência do mal. E nesse dia a mulher de Potifar tentou assediá-lo, chamando ele para se deitar com ele. E logo José falou: como eu posso fazer isso com meu Senhor e diante de Deus? Como eu posso pecar contra o meu Senhor e contra Deus? Eu não posso fazer isso. Não posso deixar que uma noite venha fazer com que eu perca tudo que eu construí. Não posso fazer que uma noite venha perder tudo aquilo que eu almejo para o meu futuro. Eu não posso manchar o meu futuro desse jeito. E logo depois, ele foi assediado pela mulher de Potifar. E ele logo saiu correndo, deixou as suas roupas na mão da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar armou uma cilada para ele. Ela não estava nem um pouco contente em ser negada por um escravo. Então ela armou uma cilada para ele, falando para todos que ele tinha abusado dela. E foi aí que José foi parar na prisão. Vocês estão prestando atenção naquilo que está sendo falado aqui nessa noite? Olha o que Deus está falando sobre escolhas. José escolheu, mesmo não estando próximo ao seu pai, estando na terra do Egito, ele não estava mais com as vestes de um homem israelita. Ele precisou mudar de veste. Ele não estava mais nos costumes israelitas. Ele precisou ter a aparência do povo do Egito. Mas uma coisa que não pode ser mudado dentro de José é sua essência. É as suas escolhas. É quem Deus projetou para ele ser. É aquilo que ele aceitou de Deus e levou com afinco. Olha o que Deus está falando comigo e com você. Você pode até não estar dentro da igreja, estar dentro da sua casa, na faculdade, mas você não pode perder a essência que Deus te deu. Você não pode ter atitudes que desagradam a Deus.
Deus, porque também nesse lugar o nosso Deus está te vendo. José estava no momento que ele poderia aproveitar, mas ele escolheu ser santo diante do Senhor. Ele escolheu a continuar levando o nome do Senhor, a ter uma vida de santidade. E por consequência disso, ele pagou um preço. Mas tudo isso é o plano de Deus. E nesse momento agora, José vai para onde novamente? No calabouço. Agora José é jogado dentro do calabouço do rei. E eu começo a ver essa história de longe, olhando tudo. Cada vez que eu vejo José sofrendo, eu vejo ele mais perto do propósito que Deus tem para a vida dele. Mais perto daquilo que Deus projetou para a vida dele. E sabe o que o Senhor fala comigo nessa noite? Eu quero só aqueles que querem receber nessa noite, levante as suas mãos. Não sei quanto tempo você está vivendo o teu sofrimento. De repente você tem orado, buscado, jejuado, tem rejeitado as ofertas de Satanás. E ainda assim você olha para a tua vida e fala: Senhor, porque tudo está errado. Olha, Deus manda te responder algo aqui nessa noite, nesse lugar. A tua vitória está tão perto, mas você não pode desistir. Você não pode olhar para lá, para os lados. Você não pode olhar para trás. Quanto mais dor, quanto mais aflição, quanto mais o inferno estiver se levantando, mais perto está do propósito de Deus na sua vida. O inimigo quer que você desista, que você se corrompa, que você manche o nome do Senhor. Mas o Senhor manda um recado para você: continue, continue, persevere fazendo aquilo que agrada o teu Deus. Porque o propósito de Deus vai ser cumprido. E agora José se encontra dentro do calabouço de Faraó. Mas uma coisa me deixa intrigada, que é aquilo que Deus tem para mim e para você, a essência que Ele colocou aqui dentro de nós. Aonde você for, ela vai ser se manifestado com o tempo. Porque José era um líder nato. Aonde ele chegava, ele organizava as coisas. Onde ele colocava as mãos, as coisas andavam. Poderia estar na casa do seu pai, ele continuava sendo líder. Poderia estar na casa de Potifar, ele também ali também estava liderando. E agora está dentro do cárcere. E chegando lá, quando o carcereiro vê a atitude daquele homem, em como ele conduzia toda a situação do seu reinado, já colocou José no comando de todas as coisas. Porque José tinha essência de líder. E isso ninguém vai roubar de você. Ninguém vai tirar aquilo que Deus colocou. Porque o dom é teu. Foi Deus que te deu. Eles podem se levantar, mas o que Deus te deu é teu. Satanás pode tentar, mas não vai pegar aquilo que o Senhor derramou sobre a tua vida. Aleluia. Irmãos, sabe o que mais me deixa assim? É que a gente passa tantos anos na igreja. Nós passamos tantos anos sendo crentes, cantando: Senhor, me usa, eu quero que minha vida seja um milagre, eu quero que através de mim as pessoas possam ver o teu poder. E quando o Senhor decide te jogar no Egito, Senhor, não era isso que eu estava pedindo, não. Senhor, não era desse jeito que eu queria. Só que não é bem assim. Entenda o propósito do seu Egito, meu irmão. Entenda o propósito das suas dores. Entenda o propósito de dias ruins chegarem para você. Os dias ruins que nós vivemos é para lá na frente o nome do Senhor ser glorificado de alguma forma. Se hoje você não pode gerar, lá na frente você vai ter um testemunho de vitória. Se hoje você não tem um emprego bom, lá na frente você vai ter um testemunho de vitória. Entenda os dias ruins. Ao invés de reclamar, ao invés de, vou sair da igreja. Não quero mais Jesus, porque agora eu estou no Egito. Meu irmão, para de bobeira e entenda que o Senhor te colocou lá.
E é para te testar, é para te aperfeiçoar, é para te moldar a um futuro de glória, glória ao Senhor. E dentro dessa prisão, José vai se deparar com dois homens, o copeiro e um padeiro do rei. E esses dois homens tiveram sonhos diferentes. E ficavam muito intrigados porque ninguém conseguia interpretar esses sonhos. E um desses sonhos, o copeiro voltaria a servir. José vai lá, desvenda o que eles sonharam, e um desses homens volta a servir no palácio. E José pede: por favor, quando você voltar, não se esqueça de mim, lembra-te de mim, porque eu fui jogado nessa prisão injustamente. Já o outro morreria. O sonho que esse outro teve, que o padeiro teve, era de morte. E assim aconteceu. O padeiro acabou morrendo, o copeiro voltou a servir no palácio do rei, mas ele não se lembrou de José. E muitas das vezes é assim, nós colocamos confiança nas pessoas. Colocamos toda a nossa confiança na mão daqueles que não podem fazer nada por nós. E esquecemos que temos um Deus, um Pai, que Ele vê e enxerga tudo mais profundo da nossa alma. E é nele que devemos colocar a nossa confiança, não em homens, que quando chegar um dia não vai lembrar de você, mas em Deus, que tudo vê, que tudo pode fazer. E agora, José continua naquele calabouço, fazendo aquilo que de melhor que ele se propôs no seu coração. Mas Deus tem algo para mudar nessa história. Então agora o próprio Deus coloca um sonho para Faraó. Dá um sonho para ele. E ele fica intrigado, chama todos os sábios do palácio, chama os mais inteligentes, chama os magos, os feiticeiros, todos para tentar decifrar esse sonho. Mas eles não conseguiram. Ninguém conseguia decifrar o sonho de forma que Faraó sentisse paz. E foi nesse momento que o copeiro lembrou que um dia também teve sonhos e o único que interpretou e aconteceu foi José. Então agora eles mandam chamar José, dão um banho em José, preparam José para estar à frente do rei. E a humildade de José permaneceu nele. Ele poderia muito bem ter se vangloriado, falado que foi ele que interpretou sonhos, que era ele que interpretava os sonhos, mas não. Ele falava sempre: quem desvenda os sonhos é Deus. Eu só sou um ministro nas mãos dele. E nós precisamos ter esse entendimento, que nós somos apenas um ministro nas mãos do Senhor. E quem comanda o barco, quem dá a ordem, quem faz acontecer é Deus. Aleluia. Que a nossa humildade venha estar completa em Deus. Que nós não venhamos perder a nossa humildade no meio do caminho. Que quando chegar os dias de glória na sua vida, você não perca a sua humildade, dizendo que é você quem faz, que é você quem chegou, que é com as suas mãos que fez acontecer. Não! Se não fosse o Senhor, nada poderíamos fazer, nada seríamos. A nossa humildade precisa estar intacta e andar conosco todos os dias da nossa vida. Então agora José se apresenta a Faraó. E quando o Faraó começa a dizer o sonho, como a minha filha disse, ele diz a Faraó: eu vou consultar a Deus para ele trazer a interpretação desse sonho. E o nosso Deus, como é poderoso, diz para ele a interpretação. E agora José se apresenta diante de Faraó e interpreta o sonho. E agora Faraó sente paz naquilo que José diz. E ele disse a Faraó: esse sonho é a tradução de 7 anos de bonança durante o seu reino. E depois terá 7 anos de fome. E agora o rei se sente em paz e fala: e agora? Como que eu vou resolver esse problema? E José começa a trazer para ele soluções. Porque foi isso que José fez a vida inteira. Aonde ele chegava, ele trazia soluções para problemas. E muitas das vezes, nós passamos por um período tão triste na nossa vida e difícil.
mas não entendemos aquilo que Deus está fazendo conosco. Ele nos está forjando, porque existe algo preparado por Deus, e que você vai precisar ter maturidade para lidar. E é por isso que muitas das vezes a gente passa por percalços na nossa vida, que muitas vezes não entendemos. Mas nesse momento, chega a exaltação de José. Agora Faraó coloca na mão de José o seu anel, coloca as melhores roupas, e diz: você estará abaixo somente de mim, mas todo esse reinado agora você poderá dar ordem, todo esse reinado agora você poderá resolver. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: aguarda no Senhor, continue firme nele, porque ele também tem o tempo de honra para a tua vida. José foi escravo, improvável, cheio de sonhos, e o Senhor pega aquele improvável dentro de um calabouço que não tinha mais esperança, e agora se assenta do lado de Faraó. Sabe quem faz isso? Um Deus vivo e poderoso, que conhece o coração dos seus. Um Deus que pega aquele que ninguém dá nada, que fala que não vai crescer, que não vai ser ninguém, e coloca para se assentar em lugares de excelência. Deus te fez para sentar em lugares de excelência, não para viver uma vida medíocre sendo humilhado. Agora José é exaltado pelo Faraó, mas existe algo na vida de José que precisa ser resolvido. E é esse ponto que eu quero falar com você nessa noite. Existem feridas na nossa alma que vêm lá da nossa infância. Existem coisas dentro de nós que precisa ser resolvido, e que vai chegar um determinado momento que Deus vai trazer à tona, porque Deus quer que você libere perdão. Deus quer ter um homem e uma mulher completa diante da presença dele. José agora começa a coordenar. Vem os 7 anos de bonança, e ele começa a guardar os alimentos, porque vai chegar o tempo de escassez, vai chegar o tempo da fome. E ele começa a guardar os mantimentos, começa a armazenar. O tempo da fome então chegou. E muitos daquele povo começou a sentir muita fome. E assim como José tinha planejado, guardou alimento para dividir entre a população naquele tempo. E logo começou a faltar alimento na casa de Jacó. E Jacó então decide mandar os seus filhos para procurar alimento no Egito. Chegando lá, José se depara exatamente com seus irmãos, que não reconheceu ele, mas que José reconheceu de longe quem é que estava ali. Aqueles que um dia o traíram, aqueles que um dia o machucaram, que o venderam, ele reconheceu. E no seu coração, eu fico imaginando, pode ter tido um grande desejo de vingança. Mas José, como eu disse, era um homem cheio de virtudes. Ele poderia ter se vingado da pior forma àqueles irmãos, mas ele decidiu perdoá-los. E quando José chegou e se deparou com seus irmãos, logo ele testou os seus irmãos, porque ele se deparou com um irmão mais novo que ele não conhecia, Benjamim, que ele não acompanhou. E ele resolveu testar, para ver se os irmãos realmente tinham aprendido a lição. E colocou, depois de um jantar, colocou um copo de prata dentro de umas bolsas de mantimentos de comida, para ver se os irmãos realmente tinham aprendido o que fizeram com José. E logo que abriram, os irmãos se arrependeram, viram que ele tinha caído numa cilada, e se arrependeram. O irmão mais velho decidiu colocar a culpa nele mesmo, porque sabia o sofrimento que o seu pai tinha sofrido, sabia o tamanho do sofrimento do seu pai, quando eles colocaram José naquele buraco, quando eles venderam José para aqueles homens. Eles sabiam o que eles tinham feito, eles sabiam o tamanho do sofrimento do seu pai. Então eles decidiram na mesma hora colocar a culpa neles, tentar resolver ali, para que o seu irmão não ficasse perdido, para que o seu irmão também, o mais novo, aquele que seu pai mais amava, também não morresse, como José tinha sido vendido, né? E chegando lá,
Depois de tudo isso, José desvendou quem ele era para os seus irmãos. E os irmãos, na mesma hora, se humilharam perante a José, assim como o sonho que ele tinha tido antes. Se humilharam e se arrependeram do que eles tinham feito com José. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Quero chamar agora o Ministério de Louvor. Aleluia. Agora, José está perante o seu problema, sua dor, aquilo que fazia dor no coração de José, aquela marca que ficou lá dentro, que ninguém conseguia ver, mas Deus estava vendo. E ao invés de dar aos seus irmãos a outra face, ou até mesmo matá-lo, ou tentar acabar com a vida dos seus irmãos, José optou para perdoar, para dar o perdão. Porque José estava vendo que tudo o que aconteceu com a sua vida não foi sobre aquilo que fizeram com ele, mas foi o propósito a qual o Senhor designou para ele. Porque através de todo esse sofrimento, o próprio Deus estava forjando o caráter de José. Através de todo esse sofrimento, Deus estava fortalecendo e fortificando a sua fé em cada momento. Através de toda a escravidão, José estava aprendendo a ser um líder nato, humilde, temente ao Senhor, para que agora, nesse tempo de exaltação, ele não viesse ser soberbo, ser uma pessoa vingativa, pelo contrário. E sabe por que muitas das vezes eu e você passamos por momentos tão difíceis? Porque Deus está forjando o seu caráter. Deus está mudando o seu querer, as tuas intenções, o teu jeito de ser. Porque Ele tem um presente especial para você. Mas Ele não pode te dar esse presente com você desse mesmo jeito. Você precisa ser maduro para não jogar aquilo que Deus colocou nas suas mãos de qualquer maneira. José agora, além de salvar a sua própria casa, salva milhares de pessoas, porque ele não era só inteligente, não, porque a inteligência a gente acha em livros, em estudos, não, o que José tinha, sabedoria vinda do alto, e sabedoria só quem pode dar é o próprio Deus. Em tudo que José passou, Deus honrou a cada sonho de José. E eu tenho certeza que naquele momento que os irmãos olharam e viram José como governador do Egito, lembraram daquele sonho daquele menino.